Saudamos a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos para continuarmos estudando a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Palavra de Deus, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham conosco os estudos diários. Queremos aqui mandar um alô especial para Eleonora Barbosa e também o esposo João Borges, são de Lorena, em São Paulo. Silvia Helena é de Cambuí, Minas Gerais. Penha Furlane é de Serra, no Espírito Santo. Ana Nery Rocha Santos é de Catu, na Bahia. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. Maria do Socorro Brasileiro, de Itacarambi, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por este dia, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dê entendimento e nos ajude a vivermos estes princípios em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco e que têm lutas, problemas, necessidades. Dê vitórias a cada um, Pai, que sintam a Tua presença e a atuação do Teu Espírito Santo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Estamos esta semana estudando especialmente sobre Caim e o legado. O que é legado? Legado é algo que alguém deixa, algo de bom ou de ruim, que deixa depois que ele sai dessa vida, que ele deixa de existir. Então nós dizemos, fulano deixou um legado. O legado de Caim não foi um legado bom, não é verdade? Nós vamos ainda esta semana ver o que foi que Caim deixou como exemplo de sua vida. E como nós dissemos esta semana, já no início do estudo, no domingo, Eva pensava que Caim fosse o prometido que Deus havia dito ali em Gênesis capítulo 3, verso 15. Nasceu Abel e os dois foram crescendo. E é-nos dito na Pena Inspirada que sempre Adão e Eva levavam aqueles dois meninos até a entrada do Jardim do Éden para que eles observassem ali. Adão e Eva contavam para eles a história, como foi que aconteceu, e também diziam da providência que Deus faria para que eles pudessem ser novamente resgatados. Assim também hoje, quando nós temos os nossos filhos, nós, cristãos, procuramos educá-los no caminho do Senhor, nós os levamos à igreja, nós ensinamos, e infelizmente, quando as crianças crescem, elas começam a tomar suas próprias decisões, e isso foi o que Deus deixou para cada ser humano, o livre arbítrio, escolher entre fazer o que Deus deseja ou desobedecer. E interessante que Caim, ele se tornou um agricultor, ele passou a cultivar a terra, produzir, e Abel, ele passou a cuidar de ovelhas. E sempre eles levavam ofertas, ofereciam sacrifícios ao Senhor, assim como Deus havia ensinado e pedido a Adão e Eva que fizessem. Mas chegou um determinado momento em que Caim, ele decidiu oferecer a Deus aquilo que ele achava que era o melhor. E como nós já dissemos esta semana, às vezes nós também pensamos que estamos fazendo o melhor, apresentando o melhor para Deus, mas infelizmente não é o que Deus pede. E nós deveríamos ter consciência de que nós deveremos oferecer a Deus aquilo que Ele nos pede, e não o que nós achamos que deveremos oferecer, que é o melhor, que Deus vai se agradar. E então, aqui em Gênesis, no capítulo 4, a partir do verso 3, eu vou ler com vocês,
Gênesis 4, versos 3 a 8 diz assim: No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: Vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aqui nós vemos, neste relato, que Deus ele sempre nos oferece uma outra oportunidade. Caim ofereceu os frutos da terra e ele pensava que seria uma boa oferta, que Deus iria aceitar, mas Deus não atentou para a sua oferta, atentou para a oferta de Abel, porque Abel ofereceu o que Deus queria. E como eu disse agora há pouco, eles foram instruídos pelos pais a oferecer aquilo que Deus pedia, sacrifícios de cordeiros, porque simbolizava o libertador que viria para livrá-los do pecado. E nós lemos na palavra de Deus que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue daqueles animais simbolizava o sangue de Jesus que seria derramado por todos os pecadores que se arrependem e confessam seus pecados e abandonam, e então são purificados pelo sangue de Jesus. Aí quando Caim viu que a oferta de Abel foi aceita e a dele não, ele ficou, diz aqui a palavra de Deus, transtornado, enfurecido, ele se irou. E Deus então começa a conversar com Caim. Veja que como Deus foi em busca de Adão e Eva que haviam pecado e perguntou: Onde estás? Deus aqui vai até Caim e fala com ele: Caim, por que você está tão furioso, tão irado? E então Deus disse para Caim: Se você fizer o que é certo, o que era certo? Oferecer oferta de cordeiros, não de frutas. Se você fizer o que é certo, será aceito. Veja que mesmo depois de Caim ter se irado, ficado com raiva do seu irmão, Deus falou: traga uma oferta de animais, ofereça um cordeiro e você vai ser aceito também. Isso também Deus fala conosco hoje. Nós, às vezes, começamos a trilhar por caminhos errados, a nos afastar de Deus, e Deus ele vai em busca de nós e nos chama e pergunta o porquê, e Ele nos dá outra oportunidade. Deus sempre é o Deus da segunda chance. Deus ele nunca exclui qualquer ser humano da primeira vez que a pessoa peca. Quantas vezes nós pecarmos e quantas vezes nós nos arrependermos, Deus nos perdoa. Porque como nós já dissemos, Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que cada pecador se arrependa do seu mau caminho e viva. Este é o desejo do coração de Deus. É por isso que Ele nos amou tanto que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em lugar de nós pecadores. E então Deus disse para Caim: olha, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Então, o pecado, Satanás, ele está sempre à espreita. Nós já falamos isso também aqui na semana passada, que ele é como um leão, né, que ruge procurando a quem possa tragar. Ele vai espreitando, né, a sua vítima, aquela presa que ele quer pegar. O leão ele fica ali dando a oportunidade para que aquele outro animal se distraia e ele possa pegá-lo. Assim é Satanás. Ele procura nos distrair com as coisas deste mundo para que possa também nos levar ao pecado. E então Deus disse para Caim: olha, o pecado está à porta e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Então nós, claro que por nós mesmos nós não temos forças para vencermos o inimigo. Nós somos incapazes.
Mas se nós estivermos em comunhão com Deus, se nós buscarmos em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a força para vencermos as provações e tentações, nós conseguiremos vencer o pecado pelo poder de Jesus em nossa vida. Mas, conforme nós lemos aqui no verso 8, Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. O crime de Caim contra seu irmão Abel não aconteceu naquele mesmo instante, no mesmo dia em que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim foi rejeitada. Não, ele guardou aquela ira, aquela mágoa, aquela fúria no seu coração e ele esperou um momento para poder tirar a vida do seu irmão. E Deus deu oportunidade para Caim. Se ele se arrependesse, se ele pegasse um cordeiro e levasse e oferecesse o sacrifício, Deus iria aceitar também. Deus ele não rejeita. Quando nós reconhecemos que pecamos, que falhamos e que pedimos perdão, Deus não nos rejeita, Deus nos perdoa, nos aceita como se nós não tivéssemos pecado. E então, quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, no verso 14, a palavra de Deus nos diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então todos nós somos tentados, de uma forma ou de outra, na nossa própria cobiça, conforme diz aqui o apóstolo Tiago. Cada um é tentado na sua própria cobiça. Agora, se nós não tomarmos cuidado, como disse Deus aqui a Caim, o pecado jaz à porta. E então você precisa controlar e dominar o pecado e não deixar que o pecado te domine. E quando lemos também em 1 Coríntios capítulo 10 e no verso 13, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então ninguém é tentado além daquilo que ele consegue suportar. É que nós não vigiamos, é que nós não estamos em comunhão com Deus. E diz aqui o apóstolo Paulo que quando nós formos tentados, Deus ele nos mostrará uma saída para que nós consigamos resistir a essa tentação e não caiamos em pecado. Foi o que Deus fez com Caim. Deus mostrou uma saída. Deus disse para Caim: se você trouxer uma oferta que eu pedi, ela será aceita também, assim como foi aceita a oferta de Abel. Então Deus sempre mostra uma saída. Deus disse: se você fizer o que é certo, será aceito, Deus disse para Caim. Mas Caim não estava disposto a obedecer. Caim já tinha tomado a decisão de desobedecer, de se rebelar contra Deus. Assim como tantos outros homens têm relato na Bíblia que se rebelaram contra Deus, assim também Caim foi o primeiro que tomou a decisão de se rebelar. E ele não obedeceu. E aí ele foi, e o pecado o dominou, e ele tirou a vida de seu irmão Abel. Nós estaremos novamente juntos amanhã para dar sequência a este estudo. Agradecemos a todos que estiveram conosco, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.